todos. Boa tarde a todos. Obrigado, Thiago, pela introdução. Obrigado a todos por participarem do nosso call trimestral de resultados. Sempre um prazer trazer as novidades aqui para vocês. A gente vai começar o call com alguns destaques do trimestre na carta do gestor. Antes de falar um pouquinho sobre o fundo, eu queria trazer algumas questões macroeconômicas. A gente tem vivido meses bastante voláteis, né? Meses de bastante insegurança macroeconômica, e assim será pelo menos até o final do ano. Inflação está num momento delicado no Brasil e no mundo. A situação já vinha delicada no ano passado, e essa situação foi intensificada no início desse ano a partir da guerra da Ucrânia, que atrapalhou ainda mais as cadeias produtivas, e também do lockdown na China, que também atrapalhou a questão da cadeia de suprimentos no mundo como um todo. Situação essa que aparentemente se normalizará agora em junho, com a reabertura da economia chinesa, mas em relação à guerra a gente ainda não tem grandes evoluções, motivo pelo qual a gente provavelmente continuará tendo uma pressão inflacionária no mundo nos próximos meses, levando os bancos centrais do mundo inteiro a continuar elevando os juros, causando uma possível recessão, apesar de aqui no Brasil, talvez por estarmos um pouco frente na curva de subida de juros, a gente teve um trimestre ainda bom, inclusive com uma reprojeção positiva do PIB. A gente vinha com a perspectiva de crescer muito próximo a 0%, 0,2%, 0,3%. Essa projeção agora no final do trimestre já chegou a 0,7%, e já há quem fale em crescer entre 1% e 1,5% esse ano, o que está longe de ser motivo para comemorar, mas sem dúvida é melhor do que ter uma recessão. Então a gente continua com um olhar muito atento à macroeconomia, e a volatilidade deve continuar, inclusive à luz das eleições presidenciais que se aproximam, e como de praxe, daqui para frente vai ser campanha eleitoral bastante polarizada, motivo pelo qual a gente deve continuar tendo bastante volatilidade nos mercados. E, obviamente, para o varejo não foi diferente, né? Foi desafiador. Janeiro foi um mês muito ruim, porque juntou a Ômicron, que atrapalha muito a dinâmica do varejo em geral e, naturalmente, dos shoppings, com a questão do aluguel dobrado, né? Como vocês sabem, os shoppings possuem uma dinâmica de aluguel dobrado na competência dezembro, caixa janeiro, muito em função do Natal, e isso trouxe um mês de janeiro difícil para toda a indústria, porém, seguido de uma recuperação bastante boa a partir do final de fevereiro, e principalmente março, abril e maio. Tá? Então, apesar do início de trimestre desafiador, talvez nem o mais otimista tivesse tão animado como a gente tem estado nos últimos 30, 60 dias com a performance dos shoppings dos XP Malls. Tá? A gente está bastante animado, a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da apresentação, mas eu já queria passar um pouco dessa mensagem. A gente, poucos meses atrás, fez o orçamento dos nossos 15 shoppings, aprovou junto aos nossos sócios, e em apenas 4 ou 5 meses a gente está superando esse orçamento em todos os shoppings do portfólio, motivo pelo qual a gente está bastante animado e empolgado para a continuidade do ano, apesar, de novo, do olhar bastante atento para o cenário macroeconômico. Sem sombra de dúvida, esse é o nosso grande ponto de preocupação para esse ano. Bom, falando um pouquinho sobre o fundo, né, e sobre os resultados do fundo, a gente vai falar ao longo da apresentação sobre isso, mas só para pontuar alguns destaques, a gente teve uma venda por metro quadrado no primeiro trimestre bastante positiva, R$ 1.170 por metro quadrado, um indicador bastante elevado, sobretudo para um primeiro trimestre, que já é um trimestre sazonalmente baixo, em função do mês de janeiro, que é um mês de férias, em função do mês de fevereiro, que é um mês de carnaval, um mês de menos dias úteis. Então, foi um resultado de vendas muito bom, um crescimento. Não surpreende muito os 58% contra 2021, porque os shoppings fecharam em alguma magnitude no mesmo trimestre do ano passado, mas um crescimento de 10% contra 2019 é um crescimento, na nossa visão, bastante saudável. Tá? Da mesma forma, o NOI por metro quadrado, de quase R$ 110, também o maior dos XP Malls desde o IPO, em dezembro de 2017,
ainda que num trimestre sazonalmente fraco, então a gente está também bastante contente com esse resultado. A gente concluiu a aquisição do Shopping da Bahia, de 9% do Shopping da Bahia em fevereiro, a gente já vinha falando sobre isso nas últimas comunicações com o mercado. A gente basicamente concluiu essa transação que já era sabida desde o final do ano passado e encerramos o trimestre com uma distribuição totalizando um dividend yield anualizado de 7,04%, comparando aí com a cota de fechamento em março. Tá? Em termos de perspectivas, como eu falei, a gente está com um sinal de alerta para o cenário macroeconômico, mas a gente acha que o Brasil, especialmente, está um pouco mais à frente na curva de subida de juros, o que pode significar uma virada de ciclo para nós mais rápido do que a gente imagina. Vai depender muito da inflação, o quanto antes a inflação se mostrar mais controlada. Isso está intimamente ligado com a questão das commodities, que está intimamente ligado com a questão da guerra na Ucrânia, principalmente. A gente está com um olhar bem atento, mas com perspectivas ainda assim animadoras. E, por fim, a gente tem 2 expansões em andamento, a gente vai dar algumas informações adicionais ao longo da apresentação, mas tanto Cidade Jardim como Catarina têm expansões relevantes e representativas em andamento e certamente vão agregar bastante valor ao fundo, tão logo elas sejam inauguradas. Tá? Passando para o slide seguinte, a gente traz alguns destaques quantitativos. Same Store Sales, para quem não sabe, vendas mesmas lojas, primeiro TRI contra primeiro TRI do ano passado. Um indicador que, de novo, ele não diz muita coisa, porque no mesmo TRI do ano passado a gente teve parte dos shoppings fechando por conta de pandemia, mas é um número que chama atenção, 61%, um número saudável, muito em linha com o que as empresas de capital aberto divulgaram. Então, a gente está bem alinhado e feliz com esse indicador. Da mesma forma, o Same Store Rent, praticamente igual, 61,7%, aluguéis, mesmas lojas, o que demonstrou a capacidade dos shoppings de repassarem a inflação nos últimos 24 ou 36 meses, mesmo com a pandemia e mesmo com a inflação elevada, os shoppings foram capazes de repassar boa parte dessa inflação para os lojistas. A venda por metro quadrado eu já mencionei, taxa de ocupação extremamente saudável, quase 96%, apenas 4,2% de vacância, um indicador muito próximo ao que a gente tinha pré-pandemia. Inadimplência líquida também bastante saudável, apesar do mês de janeiro, historicamente, sazonalmente muito ruim. A gente sempre tem uma inadimplência alta em janeiro, porque é o mês que você tem o boleto dobrado de dezembro e a venda mais fraca por conta das férias. Então, o fluxo de caixa dos lojistas fica mais apertado mesmo. É normal, é comum na indústria, e normalmente a inadimplência elevada em janeiro vem sendo recuperada nos meses subsequentes. A gente tem visto uma recuperação muito boa, principalmente em março, abril e maio. E descontos também num patamar já bastante baixo, muito próximo daquilo que a gente tinha pré-pandemia. No gráfico à direita, a gente vê a evolução da BL do fundo. Basicamente, esses últimos degraus foram decorrentes das aquisições do Via Parque, do Shopping da Bahia e do Shopping Estação BH, também um ponto que a gente vai detalhar um pouco mais ao longo da apresentação. Pode passar, por favor. Eu não vou entrar em detalhe aqui na linha do tempo, fica para consulta de vocês, se alguém mais tiver interesse. Aqui a gente tem todas as aquisições e desinvestimentos, que basicamente foi um só, desde o IPO do fundo em dezembro de 2017. Eu vou passar a palavra para o time de gestão, que vai dar continuidade à apresentação, e ao longo da apresentação eu vou respondendo as eventuais perguntas que forem colocadas no chat. Aquelas que eu não respondi, eu vou voltar ao final da apresentação junto com o Felipe e com o José para responder. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou José Louvro. Eu vou comentar um pouco mais agora aqui do cenário macroeconômico brasileiro no primeiro trimestre. Então, nós tivemos uma atividade econômica interna no primeiro TRI que foi enfraquecida pela alta inflação e o ciclo de alta de taxa de juros no período, conforme o Carrasco comentou. Contudo, ainda assim, tivemos um aumento de 1,5% no PIB do primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2021. Dentre os destaques trimestrais, tivemos os bons desempenhos do setor agropecuário e também de serviços.
Ainda é válido mencionar que no campo dos riscos para o crescimento econômico interno, nós temos os conflitos geopolíticos internacionais, então aí a guerra na Ucrânia, os ciclos de alta da inflação e de juros no país, que dificultam a retomada da atividade, além das próprias consequências econômicas das eleições presidenciais no final do ano aqui no Brasil. Falando um pouco dos juros, a escalada da inflação no Brasil levou o Banco Central a adotar uma postura mais hawkish, então com um viés contracionista, durante esse primeiro trimestre de 2022. No final de março, nós tivemos a Selic atingindo o patamar de 11,75% ao ano, próximo ao valor de 13% que o time de economistas da XP Asset acredita ser o fim do ciclo de alta. Então, a gente acredita que nós estamos próximos aí da virada de ciclo. Nos próximos slides, a gente vai entender um pouco melhor quais as motivações dessa alta de inflação no país que acabaram repercutindo na taxa de juros. Então, tratando da inflação, os conflitos geopolíticos na Ucrânia potencializaram um movimento de alta já pré-existente no preço das commodities, além de vivermos também um período de reorganização das cadeias produtivas globais, dado o fim da pandemia aqui no Brasil. E isso acabou pressionando tanto a inflação interna quanto externa, esses fatores. O time de economistas da XP Asset acredita que a inflação em 2022 será de 7,5%, convergindo para patamares menores ao longo dos anos, à medida que esses choques externos citados anteriormente vão sendo dissipados, né? E no campo da geração de empregos, segundo os dados do CAGED, no mês de março de 2022, nós tivemos a criação líquida de 136,2 mil vagas formais, com ajuste sazonal, esse número chega a 248,3 mil empregos. Vale ressaltar aqui que nós tivemos contratação líquidas em todos os setores da abertura principal, quando a gente considera os dados de ajuste sazonal, demonstrando aí a retomada da própria economia. Agora a gente vai falar um pouco aqui de dados do XPMOLs. O primeiro trimestre foi marcado por um bom desempenho operacional, que acabou refletindo-se também num resultado financeiro positivo. Dessa forma, tivemos o melhor primeiro trimestre desde o IPO, tanto em termos de geração de resultados, quanto em distribuição de dividendos. A distribuição média do primeiro trimestre de 2022 foi de 63 centavos por cota, representando um crescimento de 152% em relação ao primeiro TRI de 21 e 9% em relação ao primeiro TRI de 19. Adicionalmente, o fundo encerrou o mês de março de 22 com 16,7 milhões de reais a receber, referente à venda de sua participação de 25% do Parque Shopping Belém. Em termos de disponibilidade por liquidez, o XPMOLs fechou o primeiro TRI de 22 com 29,2 milhões de reais em caixa. Agora a gente vai falar um pouco do retorno do fundo. Desde o IPO, o retorno total do fundo ele foi de 19,8% contra 24,9% do IFIX. A cota patrimonial acumulou também uma alta de 5,9% durante esse período. O setor de FIIs de shopping acabou naturalmente sofrendo bastante, dado o cenário de pandemia e lockdown. Contudo, temos visto uma retomada operacional interessante, que acreditamos que será refletida também no preço da cota. Agora eu passo a palavra para o Felipe Teatini, que irá comentar um pouco sobre essa retomada operacional, apresentando os indicadores do fundo. Obrigado, Zé. Bom, o Carrasco comentou um pouco, né, sobre os indicadores e, de fato, a gente teve um trimestre, na nossa visão, muito positivo, ainda que tenhamos tido meses de janeiro e fevereiro difíceis na indústria como um todo, né? A gente sempre traz esses indicadores de same-store sales, same-store rent, e vindo aí nesse patamar de 61%, a gente olha o comparativo com a indústria e eu diria que do lado do same-store sales ter esse crescimento é importante, muito em linha com o que a gente viu tanto nas listadas quanto nos outros fundos imobiliários de shoppings, até que tiveram resultados um pouco abaixo, mas que a gente vê uma volta da venda propriamente dita, né? Então, a gente começou a ver os fluxos nos shoppings voltando também, as vendas voltando a patamares muito saudáveis. Então,
tudo indica que a gente vai ter a continuidade desse ano de 2022 bem positiva, na linha do que o Carrasco comentou. De fato, todos os nossos shoppings estão performando acima dos seus respectivos orçamentos, o que, na nossa visão, é um indicativo relevante de como esse primeiro trimestre foi melhor do que se esperava em algum momento, né? Same Store Rent também, aqui eu faço só uma ressalva que, como ele é uma comparação ao primeiro trimestre de 2021, a gente viu alguns outros fundos imobiliários multiativos ou até mesmo empresas do setor com números um pouco mais altos, mas isso significa que lá no primeiro trimestre de 2021 elas tiveram números muito baixos, né, de aluguéis. Então, eu acho que a gente entende que esse resultado ele é um resultado saudável, mostra uma recuperação e mostra também a força e a resiliência do portfólio do XP Malls, que mesmo em momentos muito agudos da crise, conseguiu controlar, de certa forma, o seu nível de descontos, seu nível de concessão de condições comerciais favoráveis aos lojistas, seja um parcelamento ou a própria isenção de determinado aluguel, né? A gente tem as vendas totais também, segue numa pegada de crescimento. É claro que é difícil competir com o quarto trimestre, que tem Black Friday, Dia das Crianças e o próprio Natal, mas, sem dúvida nenhuma, é o melhor primeiro trimestre da história do fundo, ainda que isso conte com mais shoppings no portfólio que facilitam esse número vir mais alto. Por outro lado, quando a gente olha a vendas por metro quadrado sendo disparado o melhor primeiro trimestre, indiscutivelmente isso traz mais uma certeza de que a gente está com um portfólio muito robusto, muito qualificado, e essas últimas aquisições que a gente fez corroboram ainda mais esse cenário de um fundo que tem os melhores indicadores operacionais aqui da indústria de FIIs de shoppings, né? Pode passar para o próximo, que ali a gente também olha outro indicador muito relevante, a taxa de ocupação, e ainda assim a gente tem dois ativos aqui que acabam tendo uma taxa de vacância um pouco mais alta. Se a gente tirasse esses dois da conta, a gente estaria falando de quase 97% de ocupação. Então, definitivamente, o XP Malls tem um portfólio muito robusto em termos dos principais indicadores, que são vendas, NOI e taxa de ocupação, né? Então, a gente está muito, muito confiante para a retomada. Eu acho que esse é o recado. A própria inadimplência líquida também, em patamares, como o Carrasco comentou, altos em função de ser um primeiro trimestre. Historicamente, na indústria, a gente tem uma inadimplência líquida alta no primeiro trimestre, mas muito mais baixa do que em outros momentos que a gente teve de pandemia, e começando a caminhar aí para um cenário pré-pandemia também, que a gente tinha ali de uma inadimplência 1,5% a 2% no nosso portfólio pré-pandemia, né? Então, a gente acredita que, muito provavelmente, até o final do ano a gente chega lá, mas é possível que a gente já veja números nessa linha já no segundo, ou pelo menos no terceiro trimestre. Fluxo de veículos numa crescente, o que a gente entende que é muito positivo. Como eu comentei, a gente tem visto os fluxos voltando, e mais ainda no primeiro trimestre, que já é um trimestre desafiador, acho que isso é muito positivo. Em abril, a gente teve números expressivos, alguns shoppings que ainda estavam com fluxos caindo em 2022, comparados a 2019, já começaram a ter fluxos positivos em abril e maio. Então, a gente deve realmente ver números com crescimento bem robusto em termos de fluxo agora no final do ano, e os descontos muito provavelmente vão caminhar para aquele nível lá de 0,5% a 1% do faturamento também que a gente tinha no cenário pré-pandemia, né? Então, o XP Malls segue sendo o fundo de multiativo de shoppings com os melhores indicadores operacionais. Assim, ele acaba tendo uma performance bem acima dos seus pares do lado dos indicadores e principalmente do lado dos resultados financeiros. A gente tem visto também números muito expressivos, como o Carrasco comentou lá no início. A gente teve o melhor trimestre de NOI por metro quadrado, que é a principal linha, que é o nosso resultado, né? Então, a gente está muito confiante para o resto do ano. Acho que esse é o recado principal que a gente queria passar aqui, olhando para os indicadores operacionais. Eu volto para o Zé.
Vou comentar agora um pouco sobre as atualizações do nosso portfólio. Então, tratando-se da nossa última aquisição, no final do mês de fevereiro de 22, nós tivemos a conclusão da negociação envolvendo a aquisição de 9,05% do Shopping da Bahia. Essa transação ela envolveu um cap rate garantido de 7,80% ao ano sobre o valor total pago até o encerramento de 2023. O Shopping da Bahia, para quem não conhece, ele é um dos mais icônicos do país, agregando ainda mais qualidade ao portfólio do XP Malls. O ativo foi o segundo shopping a ser construído no Brasil, inaugurado em 1975 e encontra-se próximo a uma rodoviária e 2 estações de metrô. O shopping possui 3 andares, atendendo o mais variado público em termos de mix de lojas e mais de 68 mil metros quadrados de ABL, onde mensalmente transitam mais de 3 milhões e meio de pessoas. Todas essas características transformam o Shopping da Bahia em um ativo único, com forte conexão com a população local. Vale ressaltar ainda que a Aliança Sonae é proprietária majoritária e administradora do shopping, reforçando a tese do fundo de ser sócio minoritário das maiores administradoras de shoppings do país. Para o próximo slide, a gente preparou aqui um mini case de 2 recentes aquisições do XP Malls, o Shopping Estação BH e o Shopping da Bahia. Quando analisamos os indicadores financeiros e operacionais de ambos os shoppings combinados, aqui descritos como portfólio agregado, temos resultados melhores do que projetado antes das respectivas aquisições. No primeiro trimestre de 2022, tivemos para o portfólio agregado, em todos os meses, NOIs realizados maiores que os projetados e, operacionalmente, tivemos uma taxa de ocupação maior do que as verificadas no primeiro TRI 21 e primeiro TRI 19. Ainda é válido mencionar que as aquisições de ambos os shoppings foram marcos para o fundo, uma vez que o Shopping Estação BH representou a entrada do XP Malls no estado de Minas Gerais e o Shopping da Bahia a aquisição de um dos shoppings mais consolidados do Brasil. Aqui a gente traz um tema bastante latente, que é o ESG. Nesse slide, a gente tem uma atualização das práticas ESG contempladas pelos administradores dos ativos do fundo, né? Um tema muito relevante tanto para a XP quanto para os nossos parceiros. A Ankara Van Hol, ela possui o projeto Bem Ankara, onde seus funcionários são conscientizados a respeito do pilar da responsabilidade social, envolvendo uma dinâmica de promoção de ações de voluntariado. A Gazette Globe anualmente produz um relatório de responsabilidade corporativa, onde são abordados os temas de performance social e sustentável, além das práticas de responsabilidade corporativa da companhia. A Aliança Sonae possui uma parceria com a Be Green, uma empresa focada no cultivo de alimentos de maneira sustentável. A administradora de shoppings loca espaços para o desenvolvimento e operação de fazendas urbanas ao redor do país por parte da Be Green. Atualmente, temos uma unidade da Be Green no Via Park Shopping e mais 2 a inaugurarem no Shopping da Bahia e no Plaza Sul. Dentre os parceiros listados na B3 que administram os shoppings do XP Malls, todos encontram-se sob o mais alto nível de padrão de governança, o novo mercado, de forma a agregar valor para o fundo e, por consequência, para os cotistas do XP Malls. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a performance da cota. No primeiro trimestre foram negociados aí 220 milhões sobre o ticker XP Malls. Isso representou um aumento de 0,5% nas negociações em relação ao trimestre anterior. E quando a gente compara com o primeiro TRI de 21, a gente tem uma queda de liquidez de cerca de 30%, provavelmente relacionado ao movimento sistêmico da segunda onda do Covid no país. Ainda vale mencionar aqui que a gente encerrou o primeiro TRI de 2022 com um preço de cota de R$ 95,89. Falando da nossa base de cotistas, nós tivemos no primeiro TRI de 22 255.243 cotistas, onde a maior concentração foi na região sudeste, seguido pela região sul. Ainda é válido mencionar que a gente teve 81,2% das pessoas físicas compondo essa base de cotistas e 18,8% em cotistas institucionais.
Tratando do breakdown do nosso portfólio, nós temos os flagships do fundo como os maiores geradores de resultado, então o Catarina, o Internacional e o Cidade Jardim, mas vale fazer um adendo aqui que o Shopping da Bahia, ele só foram considerados os meses de fevereiro e de março, e caso a gente considerasse o mês de janeiro também, nós teríamos aí ele figurando na 5ª posição em termos de geração de resultado. Então, é um ativo importante para nós. A ABL do fundo, ela está bastante diversificada em 15 ativos que nós temos dentro da carteira, onde os principais administradores são a JHSF e a Aliança Sonai, com 5 ativos cada um em parceria com o XP Malls. E em termos de região, a gente tem principalmente um portfólio concentrado na região sudeste, seguido aí pela região nordeste e norte. Aqui a gente traz uma lista com os principais ativos do portfólio do XP Malls, organizados aí em termos de ABL. A gente pode perceber que a gente está bastante diversificado, tanto em termos de administradora, quanto em termos também de participações em 15 ativos, né? Com isso, eu encerro a apresentação, eu passo a palavra para o Pedro Carras, caso ele queira fazer qualquer tipo de consideração final. Eu acredito que nós não temos nenhuma consideração final, então com isso eu encerro o nosso call. Um abraço a todos. A gente fica à disposição aí, pessoal. Qualquer dúvida, envie um e-mail para o ri@xpasset.com.br. Luiz, a planilha de fundamentos vai ser colocada provavelmente até na próxima semana no site. Tá bom? Exatamente. A gente divulga lá. Maravilha, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado. A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Malls está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicada no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos ainda o nosso canal de relação com investidores, que está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos novamente a participação de todos e uma boa tarde. Obrigado.